Vamos falar aí, gente, o TDAH ele pode ser um desafio nas escolas, a gente falou aqui. Então vamos conversar agora com a neuropsicopedagoga Carla Lara a respeito disso. Muito bom dia, minha querida. Seja muito bem-vinda. Pode ficar à vontade. Uma honra ter você conosco. A joia. Tudo bem? Tudo ótimo. Menina, assunto interessante, né? Prazer falar dele, porque é um tabu, né? É verdade. E é tão interessante quando a gente... o falar mais leve sobre aquilo facilita, né? Com certeza. A gente tem até mais facilidade para querer aprender ou aceitar um diagnóstico referente a isso. Isso mesmo. E a gente entender que isso tá aí para a gente poder cuidar, né? O que você diria para a gente começar a fazer? Desmistificar. Você que está ali na prática com relação ao TDAH. E você está aí, ó, pode mandar sua pergunta. Você conhece alguém, tem alguma dúvida? Aproveita para tirar. Isso mesmo. Eu acho que o TDAH, ele precisa ser aceitado pela população, né? Muitas vezes a gente vê aquela criança ali sem limite e aí a gente fala, não, é um TDAH. Será? Sim. Então a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender se é ou se não é, né? Então buscar ajuda, buscar informação é sempre muito importante. Até porque são 5% da população, né, que tem esse transtorno. A gente tem aí uma base fixa, que é o DSM, que a gente precisa consultar, precisa entender o que é. E como o doutor Antônio falou, nem sempre o sintoma é de TDAH. Então a gente precisa entender o que é. Hoje fica um pouco confuso, assim, às vezes confuso assim, fica um pouco mais difícil dependendo de diagnosticar, porque... Quando você fala assim, hoje as crianças estão muito sem limite. Tem né? isso. Então, assim, mas também os pais estão muito ausentes. Então, tem coisas... As questões ambientais são muito fortes para tudo isso. Às vezes, né, falando algumas coisas, às vezes observando, a gente fica meio assim. Mas, hoje em dia, até os cachorros estão estressados. Com certeza. Tem terapia para cachorro, eu dou conta de um negócio desse. Tem. É que eu falo que o povo está querendo humanizar aquilo. Tá querendo humanizar o bicho, coitado. O bicho foi feito para ser bicho, não é para ver. Aí tá tumultuando a cabeça. Por isso que a gente precisa ser, né, cauteloso, né, e buscar sempre a ajuda multidisciplinar. Sim. Não é só um profissional que cuida do TDAH, são vários. Sim. E principalmente a ajuda médica, ou do psiquiatra ou do neurologista multidisciplinar. Não é qualquer neurologista também, né? Então a gente precisa estar atentos. Os sintomas têm que ser recorrentes, né? Não pode acontecer só em um ambiente. Sim. Então, por exemplo, trabalho, escola, família, igreja. Lugares diferentes. Tá na loja comprando, lá no açougue também. O transtorno está, né? Então, ele acompanha a criança. Sim. Não adianta mudar de escola. É muito frequente falar assim, a escola... mandou eu ir no psiquiatra, mandou eu ir no neurologista. Sim. Procurar ajuda, então a escola não está boa, eu vou trocar de escola. O sintoma vai acompanhar e vai aparecer em outra escola, né? A menos que a escola não esteja preparada para perceber esse sintoma. Sim. Então a busca, né, da escola também tem que ser muito grande. Ou às vezes a escola começar a distanciar ou a colocar aquela criança à margem, né? Afastando, e aí vai haver uma discriminação, uma exclusão, aí é um problema que ela vai ter. Então esse menino está atrapalhando a minha aula, ou então esse menino nunca presta atenção, é um preguiçoso, os rótulos aparecem, né? E a criança fica ali prejudicada. Tem até uma pergunta chegando aqui. Bom dia, eu sou o Henrique Jardim, do Rio de Janeiro. Obrigada, Henrique, participa mesmo. Está dizendo o seguinte, o TDAH tem alguma relação com a dislexia e qual que é a diferença? Tá. A dislexia é um transtorno específico do desenvolvimento, né? Então a criança tem a dificuldade de leitura e compreensão e ela pode estar em comorbidade com o TDAH. Então os dois vêm juntos ali no mesmo pacotinho, né? Então a gente tem que fazer o diagnóstico de TDAH e o diagnóstico de dislexia. Geralmente para a dislexia a gente usa uma avaliação de fono, né? E para o TDAH a gente usa uma avaliação neuropsicológica. Né? Porque a dislexia, a gente não definiria, porque todo mundo fala assim, é a troca das palavras. Tem os sintomas. Quando a criança começa a escrever, você vê uma redação completa. Então, às vezes, ela escreve criança com C cedilha em cima. Embaixo, ela escreve com S. Ou então, ela troca o A com o N. Então, fica criança.
né? Então a gente percebe essas trocas, a mesma palavra escrita de diversas formas. Sim. Então a gente consegue perceber Entendi. a dislexia de uma outra maneira. Não é uma questão de ortografia apenas. Entendi. Né? Carla, a gente tem criança no estúdio hoje. Temos criança no estúdio. Nós vamos fazer aqui, vamos fazer uma brincadeira, uma coisa com elas? Vamos imaginar que a gente está numa sala de aula então e ali... nós vamos chamar as crianças para sentar aqui? As duas são marinas. As duas são marinas, podem vir para cá. Vem, queridas. Princesas. Que bonitinhas, duas lindas, gente. Né? Ah, então as duas aqui, ó, vamos imaginar... Elas querem falar no microfone, tá bom. Então vamos imaginar que a gente está numa sala de aula e eu tenho um TDAH tipo hiperativo que fica, né, se mexendo e precisa se levantar toda hora. Sim. E eu preciso acalmar. Então a gente fala assim, eu quero uma atividade para acalmar essas crianças. Você falou Nem que as duas sempre. são? As duas são marinas. Duas marinas. É. E aí a gente precisa acalmar essas crianças e continuar dando aula, né? O currículo não pode parar. Então me empresta o microfone que vocês vão se movimentar. Então levantem as duas, por favor. Adoro, eu tô lá gente. com atividade, pode olhar para frente para as pessoas verem Pode fazer vocês. barulho. Aê! E aí, ó, todo mundo agitado. Adoro, então, adoro. ó, é o momento maluco. Momento da escola, esse momento maluco. Então, pode fazer maluquice. Pula, 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 Aê! pula, pula, grita bem alto, bem alto, bem alto. Estátua. Vocês estão muito duras, viraram picolé, estão dentro do freezer. E aí estão endurecendo. Está endurecendo a perna, está endurecendo os braços, o pescoço. Vocês são um picolé. De repente, alguém levou vocês para o sol e vocês derreteram. Derrete? Derrete. Certeza. Derreteu. Acho que eu vou derreter no sofá. Voltou pro freezer de novo. Tá duro. Ai. E agora relaxa e pode sentar de novo. Então, essas atividades... Primeiro, palmas, gente, no estúdio. Palmas! Muito lindo, gente. Conta Essas pra gente, atividades, a gente acha que a gente está perdendo tempo na escola por fazê-las. E não. Essas atividades ajudam a dar uma relaxada. O hiperativo precisa gastar energia para depois retomar o foco. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.